E ó, hoje a gente está falando de criação de felinos, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você já pensou em criar um animal exótico em casa? Que tal ter um bicho de estimação, por exemplo, uma coruja ou até mesmo uma cobra? Já pensou nisso? Quem quer criar um animal diferente assim precisa se atentar a alguns cuidados especiais e a gente tem uma reportagem bem especial sobre esse assunto e a gente vai ver agora. Nem só de gatos e cães os apaixonados por animais vivem. O Matheus é a prova disso. Há 6 meses ele resolveu criar um animal nada comum. Com vocês, o Matias. Desde criança eu sempre gostei bastante desse tipo de animal, né? Mais silvestre, exótico, né? Então, eu tenho aqui o terrário, né? Esse terrário eu já tive uma iguana antigamente, né? E aí, como ela ficou muito grande para esse ambiente, eu tive que doar ela para o zoológico. E ficou desativado o terrário até um tempo atrás eu resolvi comprar a cobra e criar ela aqui, né? Então, é um animal assim, a gente recebe críticas, né? De quem não está acostumado, porque também não é tão falado assim, igual um cachorro, um gato, um pássaro, né? Mas é um animal extremamente dócil, de fácil cuidado. Os cuidados vão desde borrifar água no terrário para umedecer o ambiente devido ao calorão, até a alimentação que é restrita. Cobra, ela não gera calor próprio, né? Então ela precisa ter um ponto, você precisa colocar um ponto de calor para ela, né? Onde no terrário tem um ponto de calor e um ponto frio, né? Que o ambiente que ela preferir, ela vai para aquele ambiente, ou frio ou quente, né? No mais, a gente precisa controlar um pouco a umidade, porque essa cobra é uma jiboia arco-íris da Amazônia, então é um ambiente mais úmido, né? Então ele tem que estar numa certa umidade, né? E calor também. Tanto que ele tem hábitos noturnos, né? Durante o dia ele fica escondido e durante a noite ele sai da toca. Então, assim, a alimentação que ele tem são ratos, né? Então, a gente dá o rato para ele de acordo com o peso do animal, em torno de 15 a 20% do peso do animal, que tem que ser a alimentação dele. A jiboia é um animal silvestre e não tem veneno, como a maioria acredita. Ela é uma espécie diferentona, que tem conquistado cada vez mais pessoas. Mas cada bicho possui uma demanda diferente, de tempo, alimento e local próprio. Por isso é preciso pesquisar muito, antes de escolher aquele que vai fazer parte da sua rotina. Desses animais não convencionais, né, a gente tem uma diferença entre animal silvestre, animal exótico e animal doméstico. Os animais domésticos são aqueles que durante muito tempo, né, eles já estão com a gente, né, como animais de criação. Os animais silvestres são aqueles que têm parte ou todo o ciclo de reprodução no território brasileiro. E os animais exóticos são aqueles animais que eles são oriundos de outro país. Os domésticos, eles não precisam de documentação nenhuma, eles não passam pelo crivo do órgão ambiental. Então, a gente tem algumas espécies que a gente cria como animais domésticos e a gente pensa que é exótico, a gente pensa que é silvestre. Agora, todos os animais silvestres, né, esses precisam também de documento. E esses passam pelo crivo do órgão ambiental. Aqui nessa clínica de animais exóticos, os profissionais atendem e cuidam há mais de 13 anos de diferentes espécies de animais silvestres, exóticos e, claro, os domésticos. Nos últimos anos, eles perceberam um aumento significativo na procura por esse tipo de animal. Só nesse espaço vivem juntas 2 corujas de espécies diferentes, 2 águias chilenas, 3 tipos de cobras e 5 aves em geral. Outro animal pouco conhecido é a chinchila, de origem peruana, que aqui no Brasil é considerado doméstico.
Eu não tenho tanta coragem assim, mas o cinegrafista Cleiton Canuto e o assistente Vitor Inácio toparam o desafio e colocaram a mão na massa para viver essa experiência. Para quem tem vontade de ter algum desses animais em casa, anote essas dicas valiosas. São esses detalhes que fazem toda a diferença. A interação entre as espécies seria a principal dica. Por quê? Se eu já tenho uma ave, né? Eu tenho uma calopsita, eu quero adquirir um agapornis. O agapornis é menor do que a calopsita, mas infelizmente o agapornis bate na calopsita que é maior. E a segunda coisa é você saber sobre essa espécie que você está adquirindo, né? E você seria interessante, né, necessário você procurar a ajuda de um médico veterinário especializado. Por quê? A partir daí, dessa consulta, a gente chama de consulta de orientação. A partir da consulta de orientação, você não vai cometer o que a gente chama de erros de manejo. E falando em cuidados, na casa do Matheus, o amor por animais exóticos passou literalmente de pai para filho. A Isabela só tem 3 anos, mas olha só, já é apaixonada no bichinho nada convencional de estimação. Ah, gente, quem é que não gosta de um carinho, né? Independente do animal, né? Que seja, a gente tem que respeitar, que tem que cuidar, tem que amar, né? São seres vivos. A gente tem que gostar do que o Pai Eterno fez, não é verdade? Pelo menos respeitar, né, Andréia? Cada um no seu habitat, na sua forma de viver.